O milionário entrou na casa de sua filha sem avisar e a encontrou de joelhos no chão, chorando, enquanto seu marido zombava dela. Dias depois, a filha ligou para o pai dizendo que algo terrível havia acontecido. Até que ponto um pai pode desconhecer o que acontece na vida de sua filha? Paul, um milionário de 56 anos, questionava-se constantemente. Desde que sua esposa faleceu, tentou preencher o vazio em sua vida com negócios e atividades filantrópicas, mas a distância com sua única filha, Anaí, tornava-se cada vez mais evidente. Embora ela tivesse sido seu maior orgulho, algo em sua relação havia mudado nos últimos anos. Esse pensamento o perseguia, uma inquietação que não conseguia sacudir. Sabia que havia algo mais, algo que se escondia por trás do sorriso que Anaí lhe mostrava quando se viam em eventos familiares. O silêncio em sua espaçosa casa não era o que mais o incomodava. O que realmente o perturbava era o vazio entre ele e sua filha. Por que ela havia parado de procurá-lo, de confiar nele? Paul percebera que, desde que Anaí se casou com Roberto, um empresário em ascensão com uma imagem impecável, ela se afastara aos poucos. Em suas poucas interações, Anaí parecia distante, seu olhar carregado de uma tristeza que nunca ousou mencionar. Ela não era mais a jovem cheia de vida que ele lembrava. Agora, esse silêncio o estava sufocando. Numa tarde, impulsionado por uma intuição incontrolável, Paul decidiu visitar sua filha sem avisar. Não era algo que costumava fazer, respeitava a privacidade de sua filha, mas desta vez algo dentro dele o impulsionava a agir. Dirigiu até a casa de Anaí, uma propriedade elegante nos arredores da cidade, uma casa que ele mesmo havia ajudado a pagar como presente de casamento. Ao chegar, percebeu que algo não estava bem. A porta principal estava ligeiramente aberta, algo que não era habitual naquela casa sempre tão bem cuidada. Paul sentiu uma pontada de inquietação, mas decidiu entrar. Seu instinto guiava, embora não pudesse prever o que estava prestes a presenciar. Caminhou em silêncio pelo corredor de mármore, seus passos ressoavam levemente na casa, aumentando a tensão em seu peito. Do salão, ouviu o que parecia ser um soluço abafado. O som gelou seu sangue. Sem fazer barulho, aproximou-se lentamente e o que viu ao chegar o deixou sem fôlego e Anaí, de joelhos no chão, com as mãos em seu rosto, chorando desesperadamente. Ao seu lado, Roberto olhava com um sorriso gelado e cruel, como se desfrutasse de seu sofrimento. Que diabos está acontecendo aqui? A voz de Paul saiu mais forte do que pretendia, cheia de uma mistura de ira e confusão. Roberto, sem sequer se virar completamente, respondeu com uma calma que beirava o desumano. Nada que te interesse, Paul. Isto é entre Anaí e eu. Anaí, ao ouvir a voz de seu pai, tentou secar rapidamente as lágrimas. Tremia de medo. Seu olhar dirigiu-se a ele por um segundo, mas logo baixou a cabeça, incapaz de sustentar seu olhar. Paul sentiu como seu coração se partia em 1000 pedaços. A sensação de impotência era avassaladora. Anaí, querida, o que está acontecendo? Perguntou Paul, agora com uma mistura de angústia e preocupação. Mas ela não disse uma única palavra, simplesmente negou com a cabeça enquanto mais lágrimas caíam por seu rosto. Roberto, sem se mover de sua posição, soltou uma risada breve, sem emoção alguma. Não se preocupe, Paul. Anaí está passando por um mau momento, nada mais. Não é mesmo, querida? Disse Roberto, olhando para sua esposa com uma expressão ameaçadora, uma que Paul não deixou de notar. A tensão na sala era palpável. Paul sentia como a ira e o medo se misturavam dentro dele, mas não queria piorar a situação. Algo lhe dizia que havia muito mais do que podia ver. Decidiu não fazer um escândalo naquele momento, mas o que havia presenciado não podia ser ignorado. Vou te levar para casa comigo, Anaí, disse Paul, dando um passo em direção à sua filha. Mas antes que pudesse se aproximar mais, Roberto se interpôs em seu caminho, com um sorriso controlado, mas ameaçador. Lamento, Paul. Anaí não vai a lugar algum. Ela já me explicou que precisa de um tempo sozinha para esclarecer sua mente. Você não quer interferir no processo dela, certo?
Paul encarou fixamente, sem dizer palavra. Sabia que estava caminhando em uma corda bamba. Decidiu recuar, por hora. Mas seu coração estava resolvido e não deixaria sua filha naquela casa mais uma vez sem saber a verdade. Voltarei amanhã, disse Paul, sem desviar o olhar de Roberto, desafiando-o em silêncio. Roberto não respondeu, apenas manteve aquele sorriso estranho, como se o controle absoluto estivesse em suas mãos. Quando Paul saiu da casa, sentia que algo dentro dele havia mudado. Já não era apenas preocupação. Era medo. Um medo que não experimentava desde que perdeu sua esposa, e que agora retornava com força, ameaçando destruir tudo o que restava de sua família. De caminho para casa, os pensamentos de Paul o atormentavam. O que havia acontecido com Anaí? Como não percebeu antes que algo estava errado? Enquanto lembrava os primeiros dias do casamento de sua filha, percebeu que os sinais sempre estiveram lá, o isolamento, as chamadas breves, as desculpas para não vê-lo tão frequentemente. Tudo começava a se encaixar. Paul chegou em casa sentindo-se derrotado. Deixou-se cair em sua poltrona favorita. A casa estava silenciosa, mas em sua mente o eco dos soluços de Anaí ainda estava presente. O que deveria fazer agora? Sabia que não podia intervir diretamente. Roberto era um homem influente e qualquer passo em falso poderia fazer com que Anaí sofresse ainda mais. Mas não fazer nada não era uma opção. Decidiu que precisava de ajuda, alguém que pudesse investigar Roberto de maneira discreta. Se o que suspeitava era verdade, não permitiria que sua filha continuasse sofrendo nas mãos daquele homem. O telefone de Paul tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Anaí. Apenas 4 palavras: estou bem, não se preocupe. Mas Paul sabia que essas palavras não vinham dela, não com sinceridade. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Paul permanecia acordado, planejando seu próximo movimento, decidido a descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. O medo consumia, mas havia algo mais, uma certeza inabalável: não deixaria que Anaí continuasse sofrendo. Não novamente. Paul não havia dormido aquela noite. Os ecos do choro de sua filha e o sorriso cruel de Roberto o mantinham em um estado de alerta constante. Sabia que o que havia presenciado não era um simples mal-entendido, e a mensagem que recebeu de Anaí não fez mais que aumentar sua suspeita de que algo mais sombrio estava acontecendo. Tentou convencer sua mente de que estava exagerando, mas seu coração de pai dizia o contrário. Anaí estava em perigo e ele não pararia até descobrir a verdade. Ao amanhecer, depois de virar na cama, tomou uma decisão. Sabia que não podia enfrentar Roberto diretamente. Ele era um homem poderoso, conectado com pessoas influentes, e qualquer movimento em falso poderia piorar a situação. Precisava agir com cautela, mas acima de tudo, precisava de provas. Se queria tirar sua filha dessa pesadelo, deveria estar preparado para tudo. Ligou para um velho amigo, David, um detetive particular com quem havia trabalhado anos atrás em alguns de seus negócios. David era discreto e eficiente. Paul não demorou a explicar a situação, omitindo alguns detalhes, mas deixando claro que suspeitava que Roberto estava maltratando Anaí e possivelmente escondia algo muito pior. Vou precisar que você seja extremamente cuidadoso, David. Roberto é perigoso, eu sei. Mas preciso saber o que ele está escondendo. Se algo acontecer com Anaí, e Paul não terminou a frase. O medo em sua voz falava por si só. David aceitou o trabalho, prometendo que começaria imediatamente. Mas Paul sabia que isso não seria fácil. Enquanto isso, precisava encontrar uma maneira de se aproximar mais de Anaí sem levantar suspeitas, de fazer com que ela soubesse que estava ao seu lado, que podia confiar nele. 2 dias depois, Paul voltou à casa de sua filha. Desta vez com uma desculpa: queria passar tempo com Anaí, recuperar o tempo perdido. Para sua surpresa, Roberto o recebeu com uma cordialidade forçada, um sorriso que não alcançava seus olhos. Paul, que bom vê-lo de novo. Anaí está descansando, mas tenho certeza de que ficará feliz em vê-lo.
Roberto convidou a entrar como se nada tivesse acontecido. Enquanto caminhavam em direção à sala, Paul sentiu a tensão no ar. Anaí apareceu da cozinha, seu rosto ainda mostrava sinais de que havia chorado. Vestia uma camisa longa que cobria seus braços, e sua expressão era uma mistura de surpresa e medo ao ver seu pai. Pai, e não sabia que você viria, disse, com uma voz tão baixa que mal se ouvia. Queria vê-la, filha. Não passamos tempo juntos desde, e faz muito tempo. Podemos conversar um pouco? Roberto interrompeu com uma risada falsa. Claro, Paul, com certeza. Tenho uma videoconferência de trabalho importante agora mesmo, então vou deixá-los sozinhos. Aproveitem seu tempo. Com essas palavras, desapareceu na sala. Anaí ficou de pé, imóvel, olhando para seu pai com olhos temerosos. Paul se aproximou e segurou sua mão suavemente. Filha, quero que me diga a verdade. Não precisa mentir para mim. O que está acontecendo entre você e Roberto? Anaí engoliu em seco, seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas rapidamente as secou com a manga da camisa. Virou-se para a janela, evitando o contato visual. Não é o que você pensa, pai. Só tivemos diferenças. Mas está tudo bem. Estou bem. Paul não conseguia acreditar que ela estava dizendo aquelas palavras. Sabia que ela estava mentindo. Sabia que ela estava aterrorizada. Não posso ficar de braços cruzados, Anaí. Eu vi. Vi como ele te trata. Isso não é normal. Não quero que você continue se machucando e não quero te perder. Ela permaneceu em silêncio por um momento, lutando consigo mesma. E então, lentamente, começou a falar, suas palavras eram como lâminas cortando o ar. Você não pode entender, pai. Ele me controla. Me diz o que fazer, o que pensar, com quem ver. E se eu me recusar, as coisas pioram. Mas não é só isso. Há mais. Muito mais. Paul franziu o senho, inclinando-se para ela. O que mais, Anaí? Me diga. Posso te ajudar. Seja o que for, você não precisa enfrentar isso sozinha. Anaí virou lentamente a cabeça para seu pai, e seu olhar agora era mais escuro, mais profundo. Algo nela havia mudado, algo que ele não conseguia compreender. Pai, se você soubesse de tudo o que Roberto é capaz de fazer, de tudo o que ele fez. Sua voz quebrou. Ela parou por um momento antes de continuar. Ele não é apenas um homem violento. Está envolvido em coisas que você nem imagina. Está em contato com pessoas que podem nos destruir se fizermos algo contra ele. O coração de Paul deu um nó. O que ele queria dizer? Que tipo de pessoas estavam por trás de Roberto? Antes que Paul pudesse perguntar mais, ouviram a voz de Roberto chamando da outra sala. Anaí, você pode vir um momento? Ela se tensionou imediatamente. Todo o seu corpo tremeu ao ouvir seu nome nos lábios do marido. Paul percebeu isso, e seu instinto protetor foi ativado instantaneamente. Anaí, você não precisa ir. Ela o olhou, aterrorizada. Se eu não for, será pior. Sussurrou, e rapidamente saiu da sala em direção a Roberto que a aguardava. Paul sentiu a frustração dominá-lo. Sua filha estava presa em uma situação que superava tudo o que ele havia imaginado. Enquanto esperava, revisava em sua mente o que Anaí acabará de lhe dizer. Roberto não era apenas um abusador. Estava envolvido em algo mais sinistro, algo que nem Anaí se atrevia a nomear com clareza. Aquela noite, David o ligou. As notícias não eram boas. Ele havia investigado o histórico de Roberto e encontrado conexões obscuras com figuras do poder no mundo empresarial, pessoas capazes de manipular a justiça e silenciar qualquer um que se interponha em seu caminho. Paul, acho que sua filha está em mais perigo do que você imaginava, disse David com tom grave. Roberto está ligado a um grupo que controla mulheres para obter informações confidenciais e destruir a concorrência.
Esse tipo não é apenas um maltratador, é parte de algo muito maior. O coração de Paul batia forte. Agora ele compreendia. Roberto não estava apenas maltratando Anaí por poder ou controle. Ela era uma ferramenta, uma peça em seu jogo para destruir aqueles que se interpusessem em seu caminho, incluindo Paul. Sentiu-se culpado por não ter percebido isso antes, por não ter intervenido mais cedo. Mas agora que sabia o que estava acontecendo, faria qualquer coisa para proteger sua filha. Qualquer coisa. Não me importa o quão perigoso seja, David. Preciso de provas. Preciso tirá-la de lá. E vou destruir Roberto, custe o que custar. A linha ficou em silêncio por alguns segundos antes que David respondesse. Vou conseguir o que você precisa. Mas tome cuidado, Paul. Esses caras não têm escrúpulos. Se te descobrirem, não hesitarão em te eliminar. E não apenas você. Paul desligou o telefone. Estava disposto a assumir o risco, mas o medo por sua filha ainda era avassalador. Ao olhar pela janela de seu escritório, sentia que as sombras de seu passado e as ameaças do presente se aproximavam lentamente, cercando tudo o que ele amava. Aquela noite, enquanto Anaí dormia em sua prisão dourada, Paul começou a traçar um plano. Sabia que não podia agir sozinho, mas tinha aliados. Sua filha não seria mais uma vítima daqueles homens. Roberto havia subestimado a família errada. E ele pagaria por isso. Paul não havia deixado de pensar no que David lhe revelou. Roberto não era apenas um abusador. Ele estava ligado a algo muito mais sinistro, uma rede de poder que utilizava mulheres como peões para manipular e destruir seus inimigos. Anaí era uma dessas peças. Sua filha, seu maior tesouro, estava presa em um perigo que ele não havia antecipado, e agora não podia se dar ao luxo de duvidar. Chegou o momento de agir. Ele se preparou para uma confrontação iminente. Tinha que ser cuidadoso, precisava encontrar uma maneira de tirar Anaí sem que Roberto suspeitasse cedo demais. Qualquer erro poderia custar caro para ambos. Mas, no meio dessa preparação, algo ainda mais sombrio estava se gestando. David o ligou naquela mesma noite. Sua voz soava grave, tensa. Paul, estive investigando mais, e o que descobri pode mudar tudo. Não é apenas Roberto que está envolvido nessa rede de poder, também há provas que apontam para alguém muito mais próximo de você. Preciso que se prepare para o que vou lhe dizer. Paul sentiu o ar ao seu redor ficar denso. Ele estava preparado para tudo, ou pelo menos assim acreditava. Diga, David. Não tenho tempo a perder. A voz de David ficou ainda mais baixa, como se temesse que estivessem ouvindo. Sua falecida esposa, Paul. Marina. Encontrei documentos que a relacionam com os mesmos homens que estão por trás de Roberto. Antes de morrer, ela estava em contato com essas pessoas. E isso não é algo novo. O que está acontecendo com Anaí pode ter começado muito antes do que você imaginava. Paul ficou atônito. O mundo parou por um momento, como se tudo o que ele conhecia desabasse diante dele. Marina, a mulher que ele amava, a mãe de sua filha, estava conectada aos mesmos homens que agora tinham Anaí sob seu controle. Como era possível? Que tipo de segredo ela havia guardado todo esse tempo? Paul sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Não pode ser, e murmurou, incapaz de processar aquela informação. Marina nunca, e ela não seria capaz de algo assim. David suspirou do outro lado da linha. Eu sei, Paul. Sei o que isso significa. Mas os documentos não mentem. Não sei se ela fez isso por vontade própria ou se estava sendo manipulada, mas o que está claro é que isso vem de muito antes. É possível que Anaí nunca tenha estado a salvo. Paul desligou o telefone sem dizer mais nada. Ficou em seu escritório, imóvel, olhando as fotos de sua falecida esposa e de sua filha, tentando encontrar algum sinal nas memórias que ele pudesse ter deixado passar. Marina sempre foi uma mulher discreta, mas ele jamais imaginou que pudesse estar envolvida em algo tão sombrio.
E agora, sua filha estava pagando o preço pelos segredos que ele nunca conheceu. A urgência de tirar Anaí aumentou exponencialmente. Paul sabia que, a cada segundo que passava, o perigo crescia. Já não se tratava apenas de Roberto, mas de uma trama maior que ameaçava destruir tudo o que restava de sua família. No dia seguinte, Paul foi ver Anaí novamente. Desta vez estava decidido a confrontá-la, a fazê-la ver que sabia mais do que ela acreditava. Não podia permitir que ela continuasse calada, que o medo a mantivesse em silêncio. Ao chegar, foi recebido por Roberto, que olhou com aquele mesmo sorriso venenoso que tanto o inquietava. Paul, me surpreende vê-lo com tanta frequência por aqui. Está tudo bem? Paul respirou fundo, mantendo a compostura. Não podia permitir que Roberto visse sua ansiedade. Só quero ver minha filha. Ela está em casa? Roberto assentiu, mas algo em sua expressão mudou. Talvez suspeitasse que Paul estava procurando algo mais. Claro. Ela está no jardim. Estava esperando que você a visitasse. Você sabe como ela é, sempre foi muito apegada a você. Paul sentiu a ironia nas palavras de Roberto, mas não respondeu. Caminhou até o jardim, onde encontrou Anaí sentada em um banco, olhando para o vazio. Seus olhos pareciam perdidos, como se estivesse em outra realidade, presa em seus pensamentos. Anaí, preciso falar com você, disse Paul, aproximando-se com cuidado. Ela não levantou a vista imediatamente. Paul sentou-se ao seu lado, a tensão era palpável no ar. Finalmente, Anaí quebrou o silêncio. Por que você continua vindo, papai? Eu não posso fazer nada. Você não pode me ajudar. Ninguém pode. Sua voz era apenas um sussurro. Paul sentiu um nó na garganta. Era como se sua filha já tivesse desistido, como se a luta tivesse se apagado dentro dela. Não diga isso, Anaí. Prometo que vou tirá-la disso, mas preciso que confie em mim. Ele segurou a mão de sua filha, mas ela afastou suavemente, seu olhar permanecia fixo no chão. Você não entende. Roberto não é o único. Há mais pessoas. Pessoas que você nem consegue imaginar. E se tentarmos algo, eles me matarão. Vão nos matar a ambos. Paul fechou os olhos por um momento, lutando contra a frustração e a dor. Sabia que o que estava prestes a dizer poderia destruir ainda mais sua filha, mas precisava de respostas. Não podia continuar na escuridão. Anaí, sei que isso não começou com Roberto. Sei que sua mãe estava envolvida em algo que eu não conhecia. E agora você está presa nesse mesmo ciclo. Mas não vou deixar que o que aconteceu com ela passe para você também. O rosto de Anaí se congelou. Pela primeira vez, ela levantou a vista para o pai, seus olhos cheios de confusão e medo. O que você está dizendo? Perguntou com a voz trêmula. Mamãe nunca, e ela nunca me disse nada. O que você sabe, papai? Paul respirou fundo. Sabia que aquela conversa era inevitável, embora doeria mais do que qualquer outra coisa. David encontrou documentos. Sua mãe estava em contato com as mesmas pessoas que estão por trás de Roberto. Não sei se ela fez isso por vontade própria ou se estava sendo manipulada, mas parece que tudo isso começou antes de você nascer. Anaí o olhou, completamente impactada. As lágrimas começaram a correr por seu rosto enquanto assimilava o que o pai acabará de lhe dizer. Tudo o que ela pensava saber sobre sua mãe, sobre sua vida, desmoronava. Isso não pode ser, e mamãe não faria isso. Ela me protegia, e ela sempre me protegeu. Sua voz era um murmúrio, como se tentasse convencer a si mesma. Paul a tomou pelos ombros, tentando acalmá-la. Ainda não sabemos toda a verdade, mas tenho certeza de uma coisa, vou tirá-la disso, e vou destruir todos que te fizeram mal, começando por Roberto. Anaí permaneceu em silêncio, com o olhar perdido. Ela havia vivido em uma prisão por tanto tempo que já não sabia como escapar. Mas naquele momento, algo mudou em seu olhar.
Um lampejo de esperança, ou talvez de fúria contida. Papai, e se tentarmos algo, eles virão por nós. Você não percebe o que eles estão dispostos a fazer. Deixe-me me preocupar com isso. Você só confia em mim, está bem? Anaí assentiu, mas Paul sabia que a batalha estava longe de terminar. Roberto e os homens por trás dele eram poderosos, mas não tanto quanto o amor de um pai disposto a proteger sua filha. O que ele não sabia é que naquela noite, Roberto havia escutado toda a conversa da sombra de uma árvore próxima, seu sorriso desaparecido, substituído por um olhar de pura maldade. Ele estava mais preparado do que Paul imaginava. E tinha planos para garantir que nem Paul nem Anaí voltassem a desafiá-lo. As sombras ao redor da família de Paul começavam a se mover. O vento soprava frio naquela noite, envolvendo a casa de Roberto em uma atmosfera ainda mais densa, como se as próprias paredes soubessem que algo sombrio estava prestes a acontecer. Paul não podia esperar mais. Tinha passado dias acumulando provas, conversando com David e descobrindo os detalhes mais sombrios sobre a rede que Roberto liderava. Mas agora, o tempo estava se esgotando. Sabia que seu próximo movimento precisava ser decisivo ou, caso contrário, poderia perder Anaí para sempre. Naquela manhã, ele havia recebido uma mensagem de texto de sua filha. Apenas dizia: "Esta noite será a última. Não aguento mais." Paul leu essas palavras uma e outra vez, sentindo que o peso do desespero o esmagava. Sabia que a mensagem era um grito de socorro. Anaí estava no limite, e se não fizesse algo rápido, o medo consumiria. Era um chamado desesperado que dizia que não havia mais volta. Paul dirigiu-se à casa de Anaí naquela mesma noite. Tinha elaborado um plano com David, expor Roberto e sua rede de aliados poderosos, revelando os segredos que os haviam protegido durante anos. Tinha em mãos documentos comprometedores, gravações e o testemunho de algumas vítimas dispostas a falar. Mas tudo dependia daquela noite. Tinha que tirar Anaí antes que Roberto descobrisse o que estava acontecendo. Ao chegar à casa, Paul notou algo estranho. A luz da entrada estava apagada, e a porta, desta vez, não estava entreaberta, mas fechada com força. O silêncio no local era esmagador. Paul aproximou-se cautelosamente e bateu na porta com insistência. "Anaí! Anaí, sou eu! Abra a porta!" Não houve resposta. A preocupação crescia em seu peito, e então decidiu forçar a entrada. Com um empurrão desesperado, a porta se abriu de golpe, revelando uma sala vazia e escura. Tudo estava em silêncio, como se o próprio tempo tivesse parado dentro daquela casa. Paul avançou com cuidado pelo corredor. Sabia que algo não estava bem. Seus passos o guiaram até a sala de estar, onde encontrou Anaí sentada no sofá, sozinha. Estava pálida, com o olhar perdido. Parecia uma sombra da pessoa que havia sido. "Anaí", e disse Paul suavemente, aproximando-se dela. "Estou aqui. Vamos embora agora mesmo." Anaí não respondeu de imediato. Seus olhos estavam vazios, como se a esperança a tivesse abandonado. Finalmente, levantou o olhar em direção ao pai. "Não podemos ir embora, papai", disse com voz trêmula. "Roberto sabe de tudo. Ele me ouviu falar com você. Não há saída." Paul sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Sabia que Roberto era perigoso, mas não havia imaginado que as coisas chegariam a esse ponto. Ajoelhou-se diante de sua filha, segurando suas mãos. "Há sim uma saída, Anaí. David já tem provas. Vamos expor ele todos que estão por trás disso. Tudo o que ele fez, toda essa rede de poder e abuso, vai desmoronar. Mas preciso que confie em mim." Antes que Anaí pudesse responder, a figura de Roberto apareceu na porta da sala. Sua presença preenchia o ambiente com uma energia sombria e ameaçadora. Seu rosto, aquele sorriso cínico que Paul tanto odiava, agora parecia mais cruel do que nunca. "Me expor?" disse Roberto, sua voz gotejando veneno. "Você acha que pode me destruir, Paul?
Acha que com suas provas, seus documentos, você tem alguma chance. Mas você não entende como isso funciona. Eu não sou apenas eu. Se você me tocar, desencadeará algo que não poderá deter. Paul levantou-se, enfrentando Roberto, mas a sombra do medo era real. Sabia que o que Roberto dizia tinha parte da verdade. O homem não estava sozinho, e as pessoas com quem ele estava ligado eram capazes de qualquer coisa para proteger seu império. Não me importa quem está por trás de você, disse Paul, com uma firmeza que nem ele mesmo esperava. Não vou deixar que continue fazendo mal a minha filha nem a mais ninguém. Tudo termina esta noite. Roberto deu alguns passos à frente, seu olhar fixo em Paul com uma intensidade aterradora. Você não entende, Paul. Você já não tem controle aqui. Quer salvar Anaí? Então farei uma oferta. Você vai, esquece tudo isso, e ela fica comigo. Se tentar lutar, vou te destruir, você e tudo que importa para você. O silêncio na sala era esmagador. Paul sentiu o desespero tomar conta dele, mas também uma determinação crescente. Não havia volta atrás. O destino de sua filha estava em suas mãos. Nunca deixarei com você, respondeu Paul com voz firme. Você fez todo o possível para quebrá-la, mas não conseguiu. E agora tudo vai vir à tona. Não me importa o que você faça. Estou preparado para o que vier. Anaí observava a confrontação, seu corpo tremendo, sem saber o que fazer. Mas naquele momento, algo mudou dentro dela. Levantou-se lentamente, seus olhos cheios de lágrimas e fúria. Não mais, Roberto, disse com uma voz trêmula, mas firme. Você não vai me controlar mais. Estou cansada de viver com medo, cansada de ser usada. Se papai não pode me salvar, eu mesmo farei. Roberto virou-se para ela, surpreso com a mudança de atitude. Anaí nunca tinha se enfrentado com ele daquela maneira, e por um momento, a incerteza refletiu em seu rosto. O que você vai fazer, Anaí? Perguntou com um tom zombeteiro. Você acha que pode escapar de mim? Não tem para onde ir. Você não tem ideia de quão forte eu sou agora, respondeu ela, com uma determinação que fez Roberto recuar um passo. Não sou mais a mesma pessoa que você controlava. Você já não tem poder sobre mim. Nesse momento, David apareceu na porta, acompanhado por 2 oficiais de polícia. Eles haviam estado ouvindo toda a conversa de fora. As provas de David, combinadas com a confissão de Roberto, eram suficientes para iniciar a justiça. É o fim, Roberto, disse David, com uma calma controlada. Temos tudo o que precisamos. Recomendo que não torne isso mais difícil. Roberto, vendo tudo desmoronar ao seu redor, tentou um último movimento desesperado. Puxou Anaí pelo braço, arrastando-a em sua direção. Se não é minha, não será de ninguém, gritou, mas Paul agiu antes que pudesse fazer mal a ela. Com uma força que nem sabia que ainda possuía, Paul se lançou sobre Roberto, separando-o de Anaí. Os oficiais intervieram rapidamente, imobilizando Roberto enquanto ele gritava ameaças que já não tinham peso algum. Paul abraçou Anaí, sentindo todo o medo e tensão se dissiparem de seu corpo. Tudo acabou, filha, sussurrou, enquanto Anaí chorava em seus braços. Você está a salvo. Dias depois, o julgamento de Roberto e dos homens por trás da rede foi notícia em todos os meios de comunicação. As provas foram esmagadoras. Paul havia cumprido sua promessa, destruiu todo o império de corrupção que ameaçava sua família. Mas, embora a justiça tenha prevalecido, as cicatrizes emocionais permaneciam. Anaí estava livre, mas anos de abuso não desapareceriam facilmente. Ainda assim, ela estava disposta a se curar, a reconstruir sua vida, e Paul estaria ao seu lado em cada passo do caminho. Obrigada, papai, disse Anaí uma noite, sentados juntos em sua casa. Não sei se conseguirei esquecer tudo o que aconteceu, mas sei que posso começar de novo porque você nunca deixou de lutar por mim. Paul olhou, com lágrimas nos olhos. Sempre estarei aqui para você,
filha. Não importa o que aconteça. A escuridão que havia envolvido suas vidas finalmente se dissipava, e embora o caminho para a cura fosse longo, Paul e Anaí sabiam que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários o que você faria em uma situação semelhante. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos enormemente ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.